De acordo com relatórios chocantes recém-confirmados pelo India Today e Russia Today, no dia 8 de janeiro de 2026, o cenário de segurança global acaba de entrar em uma nova e perigosa fase nas águas do Atlântico Norte. A Marinha dos Estados Unidos, também conhecida como US Navy, realizou um movimento sem precedentes ao perseguir e apreender publicamente o petroleiro chamado Marinera, de bandeira russa. Esta é considerada a ação de aplicação de sanções mais dura do Ocidente, visando a chamada Frota Fantasma de Moscou. Imediatamente, este evento desencadeou uma onda de reações ferozes e ameaçadoras do Kremlin. Alexei Zhuravlev, vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal Russa, emitiu uma declaração que abalou os observadores militares. Ele chamou a repressão das forças americanas ao navio Marinera de um ato de pirataria em plena luz do dia. Mais grave ainda, Alexei Zhuravlev alertou que qualquer ataque visando embarcações de bandeira russa poderia ser considerado um ato de violação de soberania, base suficiente para ativar os procedimentos de retaliação sob a doutrina nuclear da Federação Russa. O incidente torna-se ainda mais complexo diplomaticamente, pois a bordo do Marinera estão 28 membros da tripulação, incluindo 3 cidadãos indianos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu imediatamente um comunicado acusando Washington de violar gravemente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, UNCLOS, exigindo a libertação imediata das pessoas e do navio. Analistas geopolíticos avaliam que a apreensão do navio Marinera pelos Batia não é apenas um golpe econômico, mas tornou-se um estopim direto desafiando a linha vermelha de uma superpotência nuclear. Para entender claramente por que a apreensão do navio Marinera pode desencadear uma crise nuclear entre a Rússia e a OTAN, precisamos dissecar as 3 principais peças técnicas neste tabuleiro de xadrez. São elas: a capacidade de combate do destroyer americano que realizou a apreensão, o misterioso mecanismo operacional da Frota Fantasma russa e, finalmente, o verdadeiro poder do sistema de mísseis balísticos intercontinentais RS-24 Yars, a arma que Moscou acabou de insinuar implicitamente. Primeiro, vamos falar sobre o caçador na superfície, o destroyer da classe Arleigh Burke Flight TC. Segundo informações do Naval News e arquivos da Marinha dos Evo-Pietri, esta é a versão mais moderna da linha de navios Aegis, projetada para ser o escudo de defesa antimíssil número 1 do mundo. Com um deslocamento total de até 9.700 toneladas, este navio não é apenas uma máquina de guerra, mas um centro de comando de guerra eletrônica móvel. Seu coração é o Sistema de Radar de Defesa Aérea e Antimíssil AN/ESPI-6/1 AMDR. Diferente das gerações anteriores de radares de varredura eletrônica passiva SPI-1, o SPI-6 utiliza tecnologia avançada de nitreto de galho, permitindo aumentar a sensibilidade em 30 vezes. Isso significa que ele pode detectar um alvo com uma seção transversal de radar do tamanho de uma bola de golfe a centenas de quilômetros de distância, enquanto rastreia e classifica milhares de alvos simultaneamente. Na perseguição ao navio Marinera, a arma mais formidável do Arleigh Burke Flight TC não eram os mísseis, mas o sistema de guerra eletrônica AN SLQ-32 VQ-7 SEIB Block 3. Este sistema tem a capacidade de realizar ataques não cinéticos, interferindo e cegando completamente os equipamentos de comunicação por satélite, bem como os sistemas de navegação do navio adversário, sem precisar disparar um tiro. Quando a ordem de apreensão é dada, o protocolo VBSS, sigla para Visit, Board, Search and Seizure, visita, abordagem, busca e apreensão, é ativado. A Força-Tarefa Naval utilizará lanchas rápidas RAQIB de 11 metros para se aproximar pelo ponto cego na popa do navio, sob a cobertura de um helicóptero MH-C-60R Seahawk, pairando logo acima para exercer pressão psicológica e observação. A segunda peça é o alvo perseguido, a Frota Fantasma.
Esta não é uma força regular, mas uma coleção de centenas de petroleiros velhos, geralmente com mais de 15 anos, operando fora do sistema de seguros internacional ocidental. Seu princípio operacional baseia-se na técnica de falsificação de sinal AIS, ou Sistema de Identificação Automática. De acordo com relatórios do Instituto Real de Serviços Unidos para Estudos de Defesa e Segurança, REC-UC, do Reino Unido, esses navios frequentemente realizam a técnica de spoofing, ou seja, transmitem sinais de localização falsos para enganar os sistemas de rastreamento global. Por exemplo, um navio pode estar fisicamente atracado em um porto russo recebendo petróleo, mas seu sinal AIS mostra que ele está se movendo normalmente em águas internacionais a milhares de quilômetros de distância. Para evitar sanções, esses navios também realizam transferências bordo a bordo, ship to ship, transferindo petróleo de um navio para outro, em alto mar com os dispositivos de localização completamente desligados, transformando-os em fantasmas invisíveis nos mapas marítimos. No entanto, o que preocupa o mundo não é o petróleo, mas a reação nuclear mencionada na declaração de Alexei Zuravlev. É aqui que devemos olhar para a terceira camada de análise, o Sistema de Mísseis Balísticos Intercontinentais RS-24 IARS, designado pela OTAN como SS-29. Esta é a espinha dorsal da atual Força de Mísseis Estratégicos da Rússia, substituindo a antiga linha Topol-M. Em termos de especificações técnicas, o RS-24 IARS é um monstro de 22,5 metros de comprimento, 2 metros de diâmetro, com um peso de lançamento de quase 50 toneladas. Seu ponto mais aterrorizante reside no alcance e na velocidade. O IARS tem a capacidade de atingir alvos a uma distância de 12.000 quilômetros, o que significa que, de qualquer plataforma de lançamento profunda no território russo, ele pode atacar qualquer cidade no Zut ou na Europa em apenas 30 minutos. Ao deixar a plataforma de lançamento, o RS-24 IARS atinge velocidades hipersônicas de até Mach 20, o equivalente a 24.500 km por hora. A essa velocidade, os atuais sistemas de defesa antimíssil são quase impotentes para interceptar. Mas o verdadeiro perigo está na ogiva. Cada míssil IARS carrega de 3 a 6 ogivas de reentrada múltipla independentes, MRIV, cada uma com um rendimento de 150 a 300 quilotons. Para visualizar, apenas a menor dessas ogivas é 10 vezes mais poderosa que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. A potência explosiva total de um míssil IARS pode arrasar completamente uma grande área urbana, transformando as estruturas mais fortificadas em cinzas num instante. Comparando o poder, se o destroyer americano representa o domínio absoluto na superfície com tecnologia de radar e mísseis interceptadores de precisão, o RS-24 IARS representa o poder de dissuasão destrutiva imparável. O calcanhar de Aquiles da Frota Fantasma é sua dependência de estreitos, como o Estreito da Dinamarca ou o Canal da Mancha, onde navios de guerra da OTAN podem facilmente estabelecer bloqueios. Por outro lado, a força da força nuclear russa é sua mobilidade. Os veículos lançadores de mísseis balísticos IARS podem se mover continuamente nas densas florestas da taiga, tornando extremamente difícil para os satélites de reconhecimento dos Weibos de Waidawa detectarem sua localização exata para um ataque preventivo. A apreensão do navio Marinera é a gota d'água, empurrando esses dois polos de poder para um confronto direto. De um lado está o poder de controlar o fluxo de energia no mar, e do outro, o poder de destruição final para proteger a honra nacional. Quando Moscou menciona a doutrina nuclear, eles não estão blefando. A doutrina militar revisada da Rússia em 2024 afirma claramente que qualquer ação que ameace a existência do Estado ou das forças armadas estratégicas pode receber um contra-ataque com armas atômicas. A apreensão pelos Pioshkeiros de um navio de bandeira russa, na interpretação dos Falcões em Moscou, está oscilando nessa perigosa linha vermelha. Depois de compreender claramente o poderio de hardware de ambos os lados, a questão estratégica que se coloca é:
Se Moscou decidir concretizar a ameaça de resposta nuclear ou um ataque convencional às forças americanas, como o cenário operacional real se desenrolaria nas águas do Atlântico Norte? Para responder, devemos aprofundar nos procedimentos operacionais padrão, EESOP, e nos cenários de jogos de guerra, wargaming, hipotéticos que os estrategistas navais de ambos os lados traçaram. Cenário 1. Escalada não nuclear, também conhecida como Guerra de Zona Cinzenta. Em vez de pressionar imediatamente o botão de lançamento do míssil YARS, a reação mais provável da Rússia seria usar sua força de submarinos de ataque para uma resposta proporcional. A frota do norte da Rússia poderia destacar um par de submarinos da classe Yasen-M, apelidados de buracos negros do oceano, para se aproximar silenciosamente do grupo de ataque de superfície dos Sturmhause, que está escoltando o Marinera. A tática aqui não é afundar o navio americano imediatamente, mas realizar um ataque de advertência. O submarino Yasen-M poderia disparar um torpedo 5365K contra a hélice ou o leme do destroyer americano, paralisando sua mobilidade sem afundar o navio. Este é um movimento extremamente perigoso, mas calculado, visando forçar os Zeltel a liberar o petroleiro sem ativar o artigo 5 da OTAN sobre defesa coletiva. No entanto, a marinha dos Iwabistus não é amadora. Os procedimentos de guerra anti-submarino, ISW, do destroyer Arleigh Burke Flight 3 seriam ativados no nível máximo. O sistema de sonar de matriz rebocada AN-SQI-20 seria lançado ao mar, criando uma enorme rede de escuta passiva, capaz de distinguir o ruído dos motores dos submarinos russos em meio ao som das ondas do oceano a centenas de quilômetros de distância. Assim que assinaturas térmicas ou magnéticas anormais forem detectadas, o helicóptero caça-submarinos MH-60I Seahawk decolará imediatamente, lançando boias de sonar ativas e pronto para disparar torpedos leves, Mark 54 para interceptar ou afastar a ameaça. Este é um jogo mental tenso entre caçador e presa, onde um pequeno erro no julgamento acústico pode levar a um disparo acidental. Cenário 2. Escalada nuclear tática no mar. Se a apreensão do Marinera escalar para um conflito de tiro direto e a Rússia se sentir encurralada, a doutrina Kilawaria, escalar para desescalar, pode ser aplicada. Moscou pode ordenar que um submarino da classe Borei lance um míssil balístico, Bulava, carregando uma ogiva nuclear tática de baixo rendimento em uma área de mar aberto perto da frota dos Bezlefutaï-Sini. O objetivo não é destruir a frota, mas criar uma enorme explosão de pulso eletromagnético, EMP. Essa onda de choque eletromagnético fritaria todos os sistemas eletrônicos, radares e comunicações do grupo de navios dos EWA em um raio de dezenas de quilômetros, transformando os navios mais modernos em blocos de ferro inúteis à deriva no mar. Diante desse cenário de pesadelo, o Sistema de Defesa contra Mísseis Balísticos Aegis, BMD, no destroyer americano, enfrentaria um teste de vida ou morte. O míssil interceptador SM-3 Block ISA seria lançado na atmosfera para destruir a ogiva nuclear antes que ela pudesse detonar. Mas o problema está na quantidade. Se a Rússia lançar uma salva de mísseis Iskas decoys, primeiro, o sistema de computadores do navio americano pode ficar sobrecarregado, levando à passagem da ogiva real. Este é o problema de saturação do sistema de defesa, que ambos os lados estão correndo para resolver. Outro aspecto tático menos notado, mas extremamente importante, é a batalha legal e de mídia, também conhecida como lawfare, guerra jurídica. A acusação da Rússia de que os Eurimairi são piratas baseia-se no argumento de que o Marinera estava operando em águas internacionais e gozava de liberdade de navegação. No entanto, os Deosseriusa baseiam-se em resoluções de sanções do Conselho de Segurança ou ordens executivas internas para justificar a apreensão. Nesta situação, o campo de batalha não está apenas no mar, mas também na sala de reuniões das Nações Unidas.
Se os Aquaman não puderem provar de forma convincente que o Marinera transportava contrabando ou violava o direito internacional, esta ação poderia abrir um precedente ruim, permitindo que outras nações como o Irã ou a China também tivessem uma desculpa para apreender navios comerciais ocidentais em estreitos estratégicos como Hormuz ou Malaca. Finalmente, vamos considerar o fator humano. A bordo do navio Marinera sob custódia, 28 marinheiros, incluindo 3 indianos, estão se tornando reféns políticos involuntários. O processo de negociação de reféns nesta situação é extremamente complexo. A Rússia pode pressionar o governo indiano para que Nova Delhi force os EUAs a libertar as pessoas. Se os EUA recusarem, a parceria estratégica entre os EUA e a Índia pode ser fraturada. Por outro lado, se os EUA libertarem as pessoas, serão vistos como fracos diante da pressão russa. Este é um dilema, onde cada decisão tática no mar acarreta pesadas consequências geopolíticas em terra. Tanto o capitão do destroyer americano quanto o comandante da frota russa entendem que seus dedos não estão apenas no gatilho, mas também na vida de milhões de pessoas se o conflito se espalhar globalmente. O incidente da apreensão do navio Marinera não é apenas um confronto no mar. É o epicentro de um terremoto geopolítico que está abalando as grandes capitais, de Washington e Moscou a Nova Delhi. Para entender a gravidade do problema, devemos colocar este evento no tabuleiro de xadrez estratégico global, onde as grandes potências estão em um jogo mortal de inteligência sobre leis e energia. Em Washington, a decisão de ordenar que a Marinha dos Estados executasse esta medida de força reflete uma mudança fundamental no pensamento estratégico da Casa Branca. Nos últimos 2 anos, o Ocidente tentou sufocar a economia russa com um teto de preço de $60 por barril de petróleo, mas falhou devido à ascensão da frota fantasma. A apreensão do Marinera marca a transição de sanções econômicas passivas para a interdição física ativa. O Pentágono e o Tesouro dos EUAs estão enviando uma mensagem severa. Nenhum navio, não importa quão bem camuflado, pode estar fora do alcance da lei dos Estados Unidos. No entanto, esta ação também coloca Washington em uma posição difícil perante a comunidade internacional. A aplicação da lei doméstica para apreender navios estrangeiros em águas internacionais é um precedente extremamente arriscado, que pode corroer o princípio da liberdade de navegação, ou FONOP, que a própria Marinha dos UEQ trabalhou arduamente para proteger nas últimas 7 décadas. Do lado de Moscou, a reação furiosa do Kremlin não é apenas da boca para fora. Para a Rússia, as exportações de energia são o sangue vital que alimenta a economia e a máquina de guerra. O fato de os DEUA ousarem tocar em um petroleiro de bandeira russa é considerado um ato de cortar a artéria aorta da nação. Analistas do Royal United Services Institute, RUSI, do Reino Unido, avaliam que a Rússia está sendo encurralada. Se não responderem com força suficiente, todo o seu sistema secreto de transporte de petróleo entrará em colapso diante da perseguição ocidental. É por isso que as autoridades russas, como Alexei Zhuravlev, são forçadas a invocar o cenário nuclear. Esta é a tática de dissuasão à beira do abismo, visando forçar o Ocidente a recuar por medo de uma aniquilação global. Além disso, a Rússia certamente fortalecerá o eixo de relações com a China e o Irã, formando um bloco de aliança marítima de contrapeso, pronto para fornecer escolta armada para comboios comerciais, transformando as rotas marítimas em verdadeiros barris de pólvora. Uma variável extremamente complexa nesta equação é a Índia. Com 3 cidadãos detidos no Marinera, Nova Delhi está no pior dilema possível. Por um lado, a Índia é um parceiro estratégico importante dos G20 no âmbito do Diálogo de Segurança Quadrilateral, Quad, para conter a China. Por outro lado, a Rússia continua sendo o maior fornecedor de armas e energia, e um amigo tradicional de longa data da Índia. A apreensão pelos Q-Yatvas de um navio russo com marinheiros indianos certamente causará uma onda de protestos ferozes na opinião pública do país.
Se o primeiro-ministro indiano não conseguir negociar o resgate dos cidadãos, seu prestígio será gravemente afetado. Inversamente, se a Índia se inclinar para a Rússia para protestar contra os EUs, a fissura nas relações entre Washington e Nova Delhi se aprofundará, criando uma oportunidade de ouro para a China expandir sua influência na região do Oceano Índico e Pacífico. Do ponto de vista do direito internacional, este incidente está rasgando a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, também conhecida como UNCLOS. Nações do Sul global, incluindo Brasil, África do Sul e Indonésia, estão vendo as ações dos Tuaí Tecla como uma instrumentalização militar dos oceanos. Eles temem que hoje seja um navio russo, mas amanhã possa ser um de seus navios apreendido se não seguirem a vontade política do Ocidente. Isso pode levar à fragmentação da ordem marítima mundial, onde cada grande potência estabelecerá suas próprias zonas marítimas e regras, encerrando a era do comércio livre globalizado. Finalmente, há o impacto no mercado de energia. Logo após a divulgação da notícia da apreensão e da ameaça nuclear, o preço do petróleo Brent disparou 15% em apenas algumas horas. Grandes seguradoras marítimas como Lloyd's de Londres podem se recusar a segurar qualquer navio que passe pelo Atlântico Norte, interrompendo a cadeia de suprimento de energia para a Europa no meio de um inverno rigoroso. Este é o golpe econômico de retaliação que a Rússia está planejando. Se eles não podem vender petróleo, o mundo também deve sofrer com a escassez de energia e a inflação galopante. Em resumo, o evento de 8 de janeiro de 2026 no Atlântico Norte não foi apenas a apreensão de um velho petroleiro. Foi o tiro de partida sinalizando o fim da era de paz frágil no mar e o início de uma nova fase de confronto total. Estamos testemunhando a perigosa convergência de 3 fatores: a determinação punitiva do Ocidente, a imprudência de uma superpotência nuclear encurralada e a fragilidade do direito internacional. A imagem do navio Marinera sendo escoltado por um destroyer americano, enquanto os silos de mísseis nucleares Yars na Rússia entram em estado de prontidão de combate, é um lembrete arrepiante da realidade brutal do século XXI. A linha entre guerra econômica e guerra nuclear está se tornando mais tênue do que nunca. Será este o início de uma nova solução diplomática ou o primeiro passo que levará a humanidade ao abismo da Terceira Guerra Mundial? A resposta permanece em aberto e depende inteiramente das cabeças frias na Casa Branca e no Kremlin nas próximas 72 horas. Obrigado por assistir ao Boletim Aprofundado de hoje. Não se esqueça de clicar em inscrever-se para se atualizar sobre os desenvolvimentos mais quentes da situação militar mundial. Olá e até a próxima!